Olá, porvo! Lembra de mim? Eu sou o Guilherme e eu ainda não sei muito bem o que eu faço aqui na Ensinamente, mas eu sei que vocês se lembram de mim apesar de fazer algum tempo que eu não apareço por aqui. Bom, lembram que lá no meu primeiro vídeo eu falei sobre o papel do professor no decorrer da história e atualmente? E no meu segundo vídeo eu trouxe algumas ideias para a gente discutir sobre formas da gente abordar o ensino híbrido, promovendo esse papel do professor, promovendo a aprendizagem dos nossos alunos, desafiando eles e fazendo com que eles fossem participantes ativos do processo da própria aprendizagem? Então, nesse vídeo aqui, eu estou sendo bem mais ousado. A ideia que eu estou trazendo para discutir hoje é de como promover uma aula mito, seja ela qualquer aula que for, seja ela presencial, seja ela de qualquer matéria, como qualquer professor pode promover uma aula mito. Então, sem mais delongas, sem enrolação, roda a vinheta para a gente descobrir como faz isso. Bom, para promover uma aula mito, a premissa que a gente vai partir aqui é justamente que o aluno possa ser protagonista da sua própria aprendizagem, ele possa ser um participante ativo, de forma que ele sinta empatia por esse processo de aprendizagem, de forma que ele goste de aprender, de forma que ele goste do processo de aprendizagem, ou que ele pelo menos goste do desafio, que ele se sinta instigado pelo desafio de aprender. E para isso, nós vamos usar as histórias da humanidade. Nós vamos pegar os pontos comuns dos roteiros, das narrativas que a humanidade promove. Bom, desde sempre a humanidade conta histórias sobre seus heróis e usa uma ferramenta comum, apesar de não saberem desde sempre, mas sempre usaram uma ferramenta comum para contar as histórias. Sejam elas as histórias da Odisseia, sejam textos sagrados de escrituras religiosas, sejam os filmes que a gente vai ver no cinema ou as histórias da nossa infância. Todas elas costumam ter um ponto comum na sua narrativa, costumam ter um embasamento de roteiro comum, que foi muito bem analisado por Joseph Campbell. Ele propôs que a grande maioria das histórias e narrativas que a humanidade conta possuem a estrutura de monomito, ou, mais comumente conhecida, a jornada do herói. E essa jornada possui 12 passos comuns. Então, se nós queremos que os nossos alunos sejam protagonistas da história do próprio aprendizado, nós temos que analisar esses 12 passos para montar um roteiro de aula que sirva para a gente construir o nosso aluno como um herói. Então, o caminhar do nosso aluno-herói vai ser constituído justamente por essa jornada do herói e por esses 12 passos que ela engloba, que vai partir do mundo comum, indo para o chamado aventura, a recusa ao chamado, o encontro com o mentor, o cruzar do portal, a barriga da baleia, a aproximação, a grande provação, o elixir, o caminho do regresso, a ressurreição e o regresso com o elixir. Para pegar essa estrutura de roteiro que compõe o roteiro da maioria das histórias que a gente vê por aí e aplicar no roteiro das nossas aulas, sejam eles um roteiro para uma aula ou para uma semana de aulas ou para um mês de aulas ou mesmo para o seu bimestre ou para o seu trimestre, vamos dar uma olhadinha em que cada passo significa e como o aluno pode se encaixar como um herói, dando esse passo no processo da sua aprendizagem. Tudo começa com o mundo comum, a rotina, o dia a dia, sem desafios. Nesse dia a dia, você já sabe resolver os seus problemas, você sabe lidar com todos os problemas do seu dia a dia. Já fazem parte do seu domínio de conhecimento, já fazem parte das suas habilidades. Você não tem um problema a partir do momento que você não está enfrentando uma coisa nova. Você já sabe lidar com tudo aquilo. E aqui, no processo de rotina do aluno, que vem o primeiro passo da empatia. Por quê? Porque nós temos que trazer um cenário para o nosso aluno que seja comum a ele, no qual ele esteja confortável, que faça parte da rotina dele. E daí nós partimos para o chamado à aventura, onde vamos apresentar algo novo, algo que a sua lida diária não resolve, algo que a sua lida diária não permite com que ele possa lidar. Vai ser um problema totalmente novo, um problema que ele não vai conseguir resolver, um problema que num primeiro momento vai parecer assustador e que vai promover o próximo passo, que é a recusa. Ele vai querer ignorar esse problema, vai querer voltar à sua rotina anterior, vai tentar com que a sua rotina anterior resolva esse problema, vai negar que esse problema seja de fato um problema novo, de que esse chamado seja de fato um chamado. Ele vai querer resolver aquele problema com
os conhecimentos antigos, ou simplesmente ignorar esse problema, fugir dele. E aí, como professor, você tem que promover o encontro do mentor, mostrar para ele que existem formas de lidar, que aquilo agora vai passar a fazer parte, que faz parte do mundo e vai fazer parte da rotina dele. Então ele precisa enfrentar aquilo, ele precisa conhecer aquilo, ele precisa atender ao chamado à aventura. Então, cabe ao professor estimular, criar processos que mostrem que ele não só pode, como ele vai. Se ele encarar a jornada, ele vai sim conseguir passar a adquirir aquele novo conhecimento e resolver os problemas que cabem a esse novo conhecimento. Assim, se a nossa orientação for bem feita e o nosso aluno não fugir, a gente tem que o nosso aluno herói vai cruzar o portal e decidir enfrentar esse novo problema, essa nova situação e esse novo aprendizado e encarar a sua jornada, o seu chamado à aventura. Assim, ele vai parar na barriga da baleia, que é um processo em que ele vai ter pequenos desafios, vai ter pequenas aventuras, vai ter uma jornada de descoberta, de descobrir novos conhecimentos, de descobrir aliados, ferramentas que vão permitir com que ele lide com aquele problema, com aquela aventura a qual ele foi chamado. Vão permitir com que ele vá se aparamentando com as ferramentas necessárias para resolver essa nova questão. Vai permitir com que ele crie aliados, com que ele encontre formas de buscar ferramentas e informações que permitam a ele resolver o problema, vai descobrir como discutir com outras pessoas esse problema. É aí que ele vai se preparar para enfrentar a primeira grande provação. Porém, antes da primeira grande provação, nós temos a aproximação dessa provação. Ou você acha que é um processo fácil? Ou você acha que lidar com essa ansiedade vai ser tranquilo? Não vai. Essa ansiedade faz parte do processo. É um momento de reflexão. É um momento em que ele vai tentar trazer à tona tudo aquilo que ele veio adquirindo para enfrentar essa nova questão, para enfrentar essa nova batalha, essa nova aventura, para enfrentar o motivo dessa aventura. É ali que ele vai passar a refletir, reunir os aliados, ter um momento de preocupação, juntar as suas novas ferramentas, os seus aliados, para poder vir a enfrentar esse motivo que chamou ele à aventura. E o momento da grande provação é onde ele vai pegar tudo isso que ele aprendeu com os pequenos testes, tudo isso que ele aprendeu juntando ferramentas, juntando novos conhecimentos, conversando com os colegas, com seus aliados, para poder enfrentar esse grande problema, para trazer tudo aquilo que ele sabe, ainda com aquela grande preocupação, ainda com a incerteza sobre se ele sabe mesmo usar tudo aquilo, ainda com essa incerteza sobre se ele vai conseguir enfrentar essa grande provação. Mas a partir do momento que ele passa pelo momento da grande provação e que ele vê que é possível passar por isso, ele retorna com um elixir. Um elixir pode ser simplesmente uma poção mágica, uma ferramenta nas histórias que nós já conhecemos, mas para o nosso aluno vai ser essa aquisição do novo conhecimento. E não só a aquisição em termos de se apropriar, de ter ela dentro dele, mas saber usar. Essa ascensão dele com o Elixir, e por isso que nessa hora a curva sobe de volta, ele enfrentou um primeiro problema, saiu vitorioso de uma forma ou de outra, com seus machucados, com as suas dificuldades, mas saiu vitorioso da sua batalha épica e conseguiu adquirir de fato o como lidar com essa batalha épica, como manipular os conhecimentos que ele trouxe, como manipular as ferramentas que ele adquiriu para conseguir enfrentar esse novo problema, esse problema que chamou ele à aventura. E, já dotado do seu elixir, ele parte para o caminho do regresso, em que existe uma nova reflexão. É aquele momento de alívio, aquele momento que a adrenalina baixa, que ele retorna com o elixir, que ele tem aquele elixir e que os conhecimentos e todas as ferramentas que ele adquiriu, os processos de raciocínio vão se agregar, vão constituir os conhecimentos dele, para que ele finalmente tenha esses novos conhecimentos e possa ir para casa? Claro que não. Existe uma nova batalha
que é comumente chamada de ressurreição. Por que é chamada de ressurreição? Bom, muitas vezes, quando a gente analisa a jornada do herói, o momento da grande provação também é chamado de morte do herói. Então o herói tem um grande enfrentamento, um grande problema em que ele resolve esse problema, ele traz esse elixir com as ferramentas que ele adquiriu, aprende a usar as ferramentas que ele adquiriu, aprende a usar elas em batalha, na situação problema real de fato, que foi a que chamou ele à aventura, volta com o elixir e aqui volta para uma nova batalha, mas dessa vez, nessa batalha, ele sabe usar o elixir, ele sabe usar as ferramentas, ele já passou pela experiência de uma batalha prévia, então ele consegue se munir do elixir, consegue se munir das novas ferramentas, dos novos conhecimentos que ele tem agregados para resolver o novo problema. E tendo enfrentado a sua segunda batalha épica, após um momento de contemplação, após um momento em que ele sabe usar as ferramentas que ele tem, ele volta para o mundo comum. Ele regressa, só que dessa vez com o elixir. E o mundo comum dele, a rotina dele agora, passa a contemplar esse novo problema, passa a contemplar esse novo aprendizado, que ele sabe resolver, que ele adquiriu. E com o elixir, com o aprendizado, ele vai passar a resolver rotineiramente um novo problema. Tá legal? Então, a proposta da ideia que eu trouxe aqui de trabalhar essa base de roteiro que é a jornada do herói, como uma base de roteiro também para roteiros de aula e de sala de aula, é para engajar o aluno como um herói, para que ele se sinta mais participativo e que ele possa construir ativamente os próprios conhecimentos. E uma coisa que eu acho muito curiosa sobre tudo isso é o quanto isso é intrínseco às histórias e o quanto as histórias são intrínsecas a nós. De qualquer forma, histórias, sendo elas reais ou não, podem se munir de estruturas que possam nos ajudar a construir a história de nossos alunos. Tá legal, pessoal? Se vocês gostaram dessa proposta, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de avaliar e de compartilhar com todo mundo que você acha que também pode gostar desse vídeo, tá legal? Aproveita e fica aqui mais um pouquinho para dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal e para aprender uma coisa nova. Quem sabe um vídeo desse não te convida para uma jornada nova, para uma aventura nova. Afinal de contas, uma mente que aprende é uma mente saudável. E o nosso papel aqui é promover a saúde mental. Tchau, tchau, pessoal!